Era uma noite fria e as luzes da movimentada São Paulo iluminavam as ruas com seu brilho vibrante. Marcela Torres, uma mulher negra e bilionária, estava parada em frente à loja que havia construído com tanto esforço ao longo dos anos. Aquela não era uma loja qualquer, era a principal loja da alta moda luxo, um império que ela havia construído do zero, tijolo por tijolo, e que agora simbolizava sua trajetória de vida. Cada detalhe daquela fachada representava sua jornada, uma trajetória de superação e conquistas, especialmente como mulher negra no Brasil. Marcela lembrava-se de cada passo dado, das longas horas de trabalho e das noites sem dormir, sempre impulsionada por uma força interior que a guiava para o sucesso em um mercado que, por vezes, não estava preparado para uma mulher como ela. A alta moda luxo não era apenas uma loja de moda. Era um império bilionário no mundo do luxo, uma referência para quem buscava elegância e sofisticação. Naquela noite, no entanto, algo dentro de Marcela estava diferente. Ela sentia uma inquietação que não conseguia explicar com palavras. O brilho das vitrines e o glamour que sempre a encantaram pareciam opacos, distantes de sua realidade interior. Havia uma angústia, uma sensação de que algo muito importante estava fora do lugar. Vestida de maneira simples, com um casaco básico e calças jeans, ela não chamava a atenção de quem passava, e isso era intencional. Naquela noite, Marcela não queria ser reconhecida como a mulher de negócios poderosa e bilionária que comandava um império. Ela queria sentir, observar o que estava acontecendo ao redor de sua loja sem ser vista. Afinal, os rumores que chegaram até ela sobre o tratamento dado aos clientes a incomodavam profundamente. Se essa história está te prendendo até aqui, é um bom momento para você se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos. Vamos juntos seguir acompanhando a trajetória de Marcela. A marca que Marcela havia criado tinha, desde o início, um propósito muito claro: tratar todos com respeito, oferecer um atendimento impecável e exclusivo, independentemente de como o cliente estivesse vestido ou de sua aparência. Ela acreditava que o luxo verdadeiro não deveria ser elitista, e sim inclusivo. Mas, recentemente, os relatos de clientes que se sentiram desprezados, negligenciados e até humilhados começaram a se acumular. Cada um desses relatos chegava até Marcela como um golpe em seus princípios, em tudo o que ela havia construído. Aquilo não era apenas um negócio para ela. Era pessoal, profundamente pessoal. A loja era, de certa forma, uma extensão de sua história de vida, um reflexo das lições que aprendeu ao lado de sua mãe, uma mulher negra forte e resiliente, que enfrentou preconceitos por onde passou. Marcela lembrava-se com clareza de sua mãe e de como em muitos momentos, ela havia sido tratada com desdém em lojas de luxo por não se vestir da maneira correta, como era esperado pelas pessoas que trabalhavam nesses lugares. Essas lembranças estavam gravadas em sua mente como cicatrizes. Sua mãe, uma mulher que sempre demonstrou dignidade, mesmo diante das adversidades, foi a grande inspiração para que Marcela criasse uma marca que fosse acessível para todas as pessoas que quisessem experimentar o melhor do luxo, sem que fossem julgadas por sua aparência. E agora, tudo o que ela construiu parecia ameaçado por uma cultura que estava se desenvolvendo dentro de sua própria empresa, sem que ela tivesse percebido. Ao entrar na loja, Marcela foi imediatamente envolvida pelo cheiro familiar de couro caro, misturado com as fragrâncias finas dos perfumes que exalavam por todo o ambiente. A atmosfera, que deveria ser acolhedora, lhe parecia fria. O ambiente elegante e exclusivo, com a música suave tocando ao fundo, não tinha o mesmo efeito tranquilizador de antes. Algo estava fora do lugar, algo muito maior do que apenas os produtos expostos. Marcela observou cada detalhe ao seu redor. Os funcionários, que antes trabalhavam com um sorriso no rosto e com uma atenção dedicada aos clientes, agora pareciam se mover com uma eficiência fria e distante. Seus olhares eram rápidos, avaliando os clientes superficialmente, como se estivessem medindo a aparência de cada um deles para decidir quem merecia atenção e quem não merecia. Isso incomodou Marcela profundamente. Ela sempre soube que o sucesso de sua marca dependia não só dos produtos que oferecia, mas também da experiência que proporcionava a cada pessoa que entrava em sua loja. O ambiente não deveria apenas transbordar luxo, mas também humanidade. Ao continuar sua caminhada pela loja, ela notou que a distância entre os funcionários e os clientes era quase palpável. As interações,
que antes eram calorosas e sinceras, agora pareciam mecânicas, sem emoção. Isso não estava certo. Não era assim que ela havia idealizado sua empresa. Se você está gostando dessa história e ainda não curtiu o vídeo, aproveite agora para deixar o seu like. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas e nos motiva a trazer histórias inspiradoras como essa. Enquanto Marcela caminhava lentamente pelos corredores da loja, tentando entender onde estava o problema, ela foi abordada por uma jovem vendedora chamada Ana. Ana se aproximou com um sorriso leve, quase formal, mas ainda assim havia algo de genuíno em seu comportamento. Era como se, mesmo em meio ao ambiente frio, Ana tentasse manter uma chama de cordialidade acesa. Antes que Ana pudesse oferecer ajuda, um homem apareceu ao seu lado. Marcos, o gerente da loja, se aproximou com uma postura imponente. Seu olhar transbordava confiança, mas não o tipo de confiança positiva. Era um olhar que demonstrava poder, como se ele tivesse controle total sobre quem deveria ou não receber atenção. Marcos não precisou dizer muito. Com um gesto rápido e autoritário, ele dispensou Ana, assumindo o atendimento de Marcela. Naquele momento, Marcela percebeu uma mudança no ambiente. A presença de Marcos pareceu enrijecer o clima ao redor, como se a leveza que Ana havia trazido tivesse sido instantaneamente substituída por uma sensação de julgamento. Ele olhou para Marcela com uma expressão crítica, quase como se a estivesse avaliando, tentando entender quem ela era e, mais importante, se ela merecia estar ali. O que Marcos não sabia, claro, era que aquela mulher simples à sua frente era dona de tudo que ele pensava controlar. Com um tom de voz rígido e pouco amigável, Marcos informou que a loja estava prestes a fechar. Se ela estivesse procurando por algo, deveria ser rápida. Marcela sentiu a tensão no ar aumentar, mas não se deixou abalar. Ao invés de reagir à altura, decidiu seguir em frente, tentando observar até onde aquela atitude iria. Disse que estava à procura de um casaco de inverno, algo clássico, elegante e de alta qualidade. Marcos olhou para ela de cima a baixo, como se estivesse medindo sua capacidade financeira pela aparência, tentando decidir se valia a pena investir tempo naquele atendimento. O comportamento de Marcos, além de arrogante, era impregnado de desdém. Sem cerimônia, ele disse que as melhores peças estavam no fundo da loja, mas que, talvez, não estivessem ao alcance dela. As palavras dele ecoaram na mente de Marcela, trazendo à tona as lembranças de sua mãe, que tantas vezes foi subestimada em lugares como aquele. Mas, desta vez, Marcela sabia que tinha o poder de mudar aquela situação. Ela decidiu seguir até a área onde estavam expostos os casacos, acompanhada por Marcos, que a conduziu de forma desinteressada e sem a mínima vontade de fazer uma venda ou de oferecer uma boa experiência. As peças expostas eram, sem dúvida, de alta costura. Cada uma delas havia sido cuidadosamente selecionada para transmitir o nível de sofisticação da **alta moda luxo **. Mas o comportamento de Marcos era um contraste gritante com a elegância das roupas. Ele não explicou as peças, não fez nenhum esforço para tornar a experiência agradável, apenas a deixou ali, olhando sem qualquer interesse. Marcela, com sua postura firme, pegou um dos casacos de lã. Ao tocar o tecido, ela sentiu a maciez do material entre os dedos, e lembrou-se das inúmeras reuniões que teve com fornecedores, para garantir que suas peças fossem feitas com os melhores materiais. Aquele casaco, em particular, era exatamente o que ela esperava de sua marca, mas o comportamento de Marcos fazia com que o brilho daquele momento fosse ofuscado. Decidida a levar o casaco, Marcela observou o leve sorriso de desdém que se formou no rosto de Marcos, como se ele estivesse duvidando da capacidade dela de pagar por aquela peça. Ela manteve a postura tranquila e serena. Disse que não precisava verificar o preço e pediu para que ele registrasse a compra. Naquele momento, algo dentro dela mudou. Ela não estava mais ali apenas para observar. Estava determinada a descobrir o quão profundo era o problema dentro de sua loja e como a cultura da empresa havia mudado de maneira tão dramática, sem que ela percebesse. No dia seguinte, Marcela voltou ao seu escritório no edifício central da alta moda luxo. Sentada atrás de sua grande mesa de vidro, ela olhava pela enorme janela que oferecia uma vista privilegiada da cidade. Marcela sempre havia gostado daquele escritório, pois ele simbolizava tudo o que ela conquistou com trabalho árduo e perseverança. Naquela manhã, no entanto, o sentimento era diferente.
Ela estava ali não para celebrar o sucesso, mas para tomar uma decisão difícil. Sabia que não poderia mais ignorar os sinais. O comportamento que ela presenciou na noite anterior não era um evento isolado. Era um reflexo de algo maior que estava se infiltrando em sua empresa, e ela precisava agir rápido antes que aquilo comprometesse tudo. Ela chamou sua assistente, Beatriz, uma mulher de confiança que estava ao seu lado há muitos anos. Pediu para que agendasse uma reunião com Marcos, o gerente da loja, para o dia seguinte. Marcela sabia que essa reunião seria crucial. Ela queria ver como Marcos se comportaria sem saber que estava sendo observado pela própria dona da empresa. O plano era simples: confrontá-lo diretamente sobre o que havia acontecido, ao mesmo tempo, avaliar se aquela atitude fazia parte de algo ainda mais profundo dentro da cultura da empresa. Quando Marcos chegou ao escritório no dia seguinte, ele parecia tranquilo, confiante, quase relaxado. Para ele, aquilo era apenas mais uma reunião comum sobre o desempenho da loja. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Ao entrar na sala de reuniões, Marcela o observou em silêncio por alguns segundos. Ela queria ver como ele reagiria, como ele se comportaria diante de uma situação inesperada. Depois de alguns momentos de observação silenciosa, Marcela começou a falar de forma calma, mas firme. Ela relembrou tudo o que havia acontecido na noite anterior e como havia entrado na loja de forma anônima para observar o comportamento dos funcionários. Antes de continuar nossa história, eu gostaria de saber de você. Já passou por uma situação parecida como esta? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vou adorar saber como você lidou com esta situação. Marcos ficou visivelmente desconcertado. Ele não havia percebido que a mulher simples, que ele julgou tão rapidamente pela aparência, era na verdade a dona de tudo. Tentando se justificar, ele disse que não fazia ideia de quem ela era e que estava apenas tentando proteger a imagem da loja. Ele falou sobre a importância de manter um certo padrão de clientes e que, muitas vezes, isso exigia julgar quem entrava na loja. Cada palavra que saía da boca de Marcos apenas reforçava a sensação de que havia algo muito errado na forma como ele enxergava o negócio. Marcela ouviu atentamente cada justificativa de Marcos. Não era surpresa para ela que o gerente pensasse daquela forma, mas era doloroso perceber o quão distante os valores dele estavam dos princípios que ela havia estabelecido ao criar a empresa. Ela manteve a calma, mas internamente sentia um turbilhão de emoções. Ela sabia que Marcos não era o único funcionário que possuía esse tipo de pensamento, mas ele era o responsável por moldar a atitude da equipe. Se o líder da loja agia assim, provavelmente os outros funcionários seguiam o mesmo comportamento, criando uma cultura tóxica que se propagava por toda a equipe. Marcela se lembrou de conversas que teve no início da construção da empresa. Lembrou-se das noites em que discutia com sua mãe sobre como o respeito deveria ser o pilar central de qualquer negócio. Não se tratava apenas de vender produtos, mas de criar uma experiência. A ideia sempre foi que o cliente deveria sentir que fazia parte daquele mundo, independentemente de sua aparência. A visão de Marcela nunca foi criar um luxo inacessível, e sim um luxo que trouxesse as pessoas para dentro, que as fizesse sentir-se especiais, não as afastando por julgamentos preconcebidos. Ao ouvir Marcos falar sobre padrões de clientes, ela sentiu que havia uma desconexão total com aquilo que ela sempre acreditou. Ela percebeu que era o momento de intervir. Não poderia mais permitir que esse tipo de mentalidade se infiltrasse na empresa que ela construiu com tanto amor e dedicação. Quando Marcos terminou de falar, Marcela respirou fundo, com voz firme, explicou que a mentalidade dele estava completamente desalinhada com os valores da alta moda luxo. Ela pontuou que o verdadeiro luxo é inclusivo e que julgar as pessoas pela aparência era o oposto do que a empresa deveria representar. A cada palavra que Marcela dizia, Marcos se encolhia mais na cadeira. Ele começava a perceber a gravidade da situação, mas ainda tentava se defender, afirmando que estava apenas protegendo a reputação da loja. No entanto, Marcela foi categórica. Ela sabia que, para mudar a cultura da empresa, precisava começar pelo topo, e Marcos era o reflexo de tudo o que estava errado. Informou a ele, sem rodeios, que ele não fazia mais parte da empresa. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas necessário. Marcela sabia que decisões difíceis como aquela precisavam ser tomadas para que a transformação fosse real. Ao final da reunião, Marcos deixou o escritório sem dizer uma palavra, ciente de que sua arrogância havia lhe custado o emprego.
Com Marcos fora, Marcela tomou outra decisão importante naquele mesmo dia. Ela decidiu promover Ana, a vendedora que havia sido interrompida por Marcos durante o atendimento. Ana sempre demonstrou respeito e atenção a todos os clientes, independentemente de sua aparência. Para Marcela, Ana representava o tipo de liderança que ela queria ver florescer na empresa. Alguém que compreendia os valores de inclusão e sabia que o atendimento de luxo não era sobre aparência, mas sobre como o cliente era tratado. Junto com a promoção de Ana para gerente interina, Marcela decidiu que toda a equipe passaria por um programa de requalificação. Esse programa seria intensivo, focado em reeducar os funcionários sobre o verdadeiro significado da marca. Marcela queria garantir que os valores de inclusão, respeito e experiência impecável fossem reintroduzidos em cada detalhe do atendimento. Ela sabia que não seria fácil. Muitos dos funcionários mais antigos estavam acostumados a uma mentalidade elitista, e isso não mudaria da noite para o dia. Mas Marcela estava determinada a fazer com que sua visão prevalecesse. A jornada de transformação estava apenas começando, e não foi fácil. Logo nas primeiras semanas do programa de requalificação, Marcela encontrou resistência por parte dos funcionários mais antigos. Cláudio, um dos vendedores mais experientes da loja, não conseguia aceitar a ideia de que todos os clientes deveriam ser tratados da mesma forma. Ele acreditava que a exclusividade era o que mantinha o prestígio da marca e que, se começassem a tratar todos da mesma maneira, a alta moda luxo perderia sua identidade. Para ele, os clientes verdadeiros eram aqueles que demonstravam poder financeiro, e o restante não deveria ser priorizado. Marcela, no entanto, tinha outra visão. Para ela, o luxo estava nos detalhes, na forma como cada cliente era acolhido e tratado com dignidade. Ela sabia que a fidelidade dos clientes não dependia apenas do produto que compravam, mas de como se sentiam dentro da loja. E essa fidelidade era algo que transcenderia qualquer valor monetário. Ao incluir todos, ao garantir que cada cliente tivesse uma experiência única e personalizada, ela estava criando uma base sólida para o futuro da empresa. Cláudio, assim como outros funcionários, resistiu ao programa de requalificação. Ele não via valor em tratar um cliente de jeans com o mesmo respeito que trataria alguém vestindo um terno caro. Para ele, isso era uma perda de tempo e um risco para a reputação da loja. Mas Marcela sabia que o pensamento de Cláudio estava preso ao passado. Ela se lembrava das discussões sobre o mercado de luxo que teve ao longo dos anos, e sabia que o futuro pertencia às marcas que soubessem se adaptar, que entendessem o valor do atendimento inclusivo. Com o passar dos meses, os resultados da transformação começaram a aparecer. A loja, que antes tinha uma atmosfera rígida e elitista, foi se tornando um lugar mais acolhedor. Marcela visitava a loja regularmente para observar as mudanças de perto, e cada vez mais notava como os funcionários estavam começando a entender o propósito daquela requalificação. Embora houvesse resistência no início, aos poucos, os funcionários perceberam que tratar todos com o mesmo nível de respeito não diminuía o prestígio da marca. Pelo contrário, trazia uma nova clientela, fiel, que se sentia parte daquilo que a alta moda luxo representava. Os clientes, independentemente de como se vestiam ou do quanto aparentavam ter financeiramente, começaram a se sentir mais à vontade na loja. Eles eram recebidos com sorrisos genuínos, e as interações se tornaram mais calorosas. As vendas aumentaram, claro, mas para Marcela, o mais importante era ver que a reputação da alta moda luxo estava sendo restaurada. Aquele império que ela havia construído estava voltando a ser o que sempre deveria ter sido. Um lugar onde o luxo não era medido apenas pelo valor das peças, mas pela experiência que cada cliente levava consigo. Ana, como nova gerente interina, floresceu no cargo. Ela liderava com firmeza, mas também com empatia, sempre reforçando para a equipe que o respeito e a gentileza eram os pilares do atendimento. A cada dia, Marcela sentia mais confiança em sua decisão de promover Ana. A loja estava se transformando, e Ana era parte essencial dessa mudança. Marcela observava a jovem gerente com orgulho, vendo nela uma líder que entendia profundamente o que a empresa precisava. Aos poucos, até mesmo Cláudio, que havia resistido tanto às mudanças, começou a entender o valor da nova abordagem. Ele percebeu que, ao tratar cada cliente com a mesma atenção, a loja estava construindo algo muito maior do que ele havia imaginado. Os clientes voltavam, indicavam a loja para amigos e familiares, e a sensação de exclusividade,
paradoxalmente, foi fortalecida. Cláudio, relutante no início, passou a adotar a nova filosofia, reconhecendo que Marcela havia feito a escolha certa ao implementar o programa de requalificação. Certa tarde, Marcela estava na loja, observando discretamente o movimento. Ela viu Ana interagir com um cliente que, à primeira vista, poderia não ter sido notado por Marcos ou Cláudio no passado. Era um homem de meia idade, vestindo roupa simples, que estava olhando vitrines sem muita pressa. Ana se aproximou com um sorriso acolhedor, oferecendo ajuda. O cliente parecia um pouco desconfiado no início, talvez acostumado a ser ignorado em lugares como aquele, mas Ana conseguiu quebrar essa barreira. Marcela observou com atenção enquanto Ana guiava o cliente pela loja, mostrando-lhe as peças, explicando as histórias por trás de cada criação. A interação foi tão fluida e natural que, ao final, o cliente não só comprou um dos casacos mais caros da coleção, como saiu da loja visivelmente satisfeito. Marcela sorriu. Aquilo era o reflexo da mudança que ela sempre quis ver. O luxo, para ela, não estava apenas no preço das roupas ou na exclusividade dos produtos, mas na forma como as pessoas eram tratadas, no sentimento que levavam consigo ao sair da loja. Marcela sentia que o império que ela havia construído estava, finalmente, voltando aos trilhos. Ao final de tudo, Marcela sabia que a história de sua mãe, que tantas vezes havia sido julgada pela aparência e desvalorizada, agora estava gravada nas raízes de sua empresa. Cada cliente que entrava na loja era uma oportunidade de honrar o legado de sua mãe, de mostrar ao mundo que o verdadeiro luxo é acessível para todos que buscam qualidade, respeito e uma experiência única. A alta moda luxo se tornou um símbolo de inclusão, um lugar onde qualquer pessoa poderia entrar e se sentir parte de algo grandioso, sem ser julgada pelo que vestia ou pelo quanto tinha no banco. Naquela tarde, Marcela voltou para seu escritório, refletindo sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. O que começou como uma simples visita anônima à sua própria loja havia se transformado em uma jornada de transformação pessoal e profissional. Ela havia aprendido que, para transformar o mundo ao seu redor, era preciso coragem para enfrentar o que estava errado, mesmo que isso significasse mudar algo que ela mesma havia criado. Não era fácil, mas era necessário. Marcela olhou para a cidade através da grande janela de seu escritório, e por um momento, sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Ela sabia que o trabalho não estava terminado, que ainda havia muito a fazer, mas sentia que estava no caminho certo. E isso, por si só, já era uma grande vitória. Ao construir uma empresa que refletisse seus valores, ela não só estava criando um legado para si mesma, mas também ajudando a transformar a forma como as pessoas viam o luxo, o respeito e o valor de cada ser humano. Agora me diga, você já sabia o quanto a experiência do cliente pode impactar uma marca? Comente abaixo e compartilhe o que achou dessa história. Estou curiosa para saber sua opinião. Marcela continuava em seu escritório. Enquanto olhava pela grande janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade, não conseguia deixar de pensar na jornada que percorreu até ali. O vento soprava lá fora, movendo as cortinas levemente, e o som suave do trânsito ao longe a trazia para um estado de reflexão profunda. Toda a transformação pela qual sua loja havia passado não era apenas um ajuste nos processos, era uma verdadeira revolução em sua maneira de liderar e em sua visão de mundo. A mudança não havia afetado apenas sua equipe, havia provocado uma transformação pessoal em como ela enxergava o impacto que seu império poderia ter nas pessoas ao seu redor. Sua mente voltou ao passado, à figura de sua mãe, que sempre fora uma mulher de fibra, mas que tantas vezes havia sido julgada erroneamente. Marcela lembrava-se de uma vez em particular, quando ainda era criança e foi com a mãe a uma loja de departamento. Naquela época, sua mãe vestia roupas simples, mas com uma dignidade que transparecia em cada gesto. Ao entrar na loja, Marcela viu o desconforto nos olhos dos atendentes. Sua mãe, uma mulher que havia trabalhado duro a vida inteira, foi ignorada por parecer, aos olhos deles, alguém que não tinha condições de fazer compras ali. O sentimento de indignação que Marcela sentiu naquele dia nunca a deixou. Foi uma ferida aberta que a acompanhou por muito tempo e que, de certa forma, moldou seu caráter. E agora, tantos anos depois, ela se encontrava em uma posição de poder, onde poderia garantir que outras pessoas nunca tivessem de passar pelo que sua mãe passou. Essa lembrança a impulsionava, e o que ela havia presenciado em sua própria loja apenas reforçava sua determinação de mudar as coisas para sempre.
Após meses de implementação das mudanças, Marcela sentiu que o ambiente da loja estava começando a se transformar. Ela notava a diferença na forma como os funcionários interagiam com os clientes. Cada gesto, cada sorriso parecia mais genuíno. O ambiente havia se tornado mais acolhedor, e isso se refletia diretamente na experiência dos clientes, que agora sentiam que estavam sendo respeitados e valorizados de verdade. Isso, para Marcela, era o verdadeiro luxo. Não era apenas sobre as roupas e os acessórios, mas sobre a forma como as pessoas se sentiam ao entrar em sua loja. O toque humano, o calor e o respeito eram o que diferenciava sua marca das demais. Durante uma de suas visitas à loja, Marcela teve a oportunidade de observar uma situação que confirmou suas suspeitas de que a mudança estava realmente acontecendo. Uma mulher entrou na loja. Ela estava visivelmente desconfortável, vestindo roupas simples e carregando uma bolsa desgastada. Ao olhar ao redor, parecia hesitante, como se estivesse fora de seu ambiente. Marcela, observando à distância, pôde ver como Ana, a nova gerente, imediatamente se aproximou da mulher, com um sorriso acolhedor. Ana não hesitou em tratá-la com o mesmo respeito e dedicação que dedicaria a qualquer outro cliente. A mulher, que no início parecia tímida, foi ganhando confiança à medida que Ana lhe mostrava as peças da coleção, explicando com paciência cada detalhe. Ao final da interação, a cliente não comprou nada, mas saiu da loja com um sorriso no rosto, claramente satisfeita com a experiência. E para Marcela, aquele foi o verdadeiro sucesso. A venda não era o objetivo final, mas sim a construção de um relacionamento de confiança com cada pessoa que passava por aquelas portas. Isso era o que manteria a alta moda luxo no topo, não apenas pelas roupas, mas pela experiência humana que oferecia. No entanto, nem tudo foi fácil durante essa transição. Embora Ana estivesse florescendo em seu novo papel de gerente, ainda havia membros da equipe que resistiam às mudanças. Um deles era Cláudio. Ele não se conformava com o fato de que, para ele, a exclusividade da marca estava sendo diluída. Ele sempre acreditou que o luxo se mantinha através da distância entre os vendedores e os clientes. Cláudio ainda tratava os clientes de maneira seletiva, e isso estava começando a gerar desconforto entre os outros membros da equipe. Ana, que agora liderava a loja, foi até Marcela com essa preocupação. Elas se reuniram no escritório e discutiram sobre o que poderia ser feito para trazer Cláudio para o novo momento da empresa. Marcela sabia que não podia forçar alguém a mudar de mentalidade, mas também sabia que, se não conseguisse trazer Cláudio para essa nova filosofia, isso poderia comprometer todo o progresso que haviam feito até então. Decidida a resolver a situação, Marcela tomou uma atitude. No dia seguinte, ela pediu para conversar pessoalmente com Cláudio. Sentados em uma sala reservada dentro da loja, Marcela olhou diretamente nos olhos dele e perguntou como ele estava se sentindo em relação às mudanças. Cláudio, relutante no início, finalmente confessou que sentia que a marca estava se perdendo, que os clientes de alto poder aquisitivo poderiam se afastar se começassem a tratar todos da mesma forma. Ele não entendia que o verdadeiro diferencial estava em oferecer uma experiência impecável a qualquer pessoa, não importando como ela estivesse vestida ou o quanto aparentasse poder gastar. Marcela ouviu atentamente, e em vez de confrontá-lo diretamente, decidiu compartilhar algo muito pessoal. Ela contou a história de sua mãe, de como havia sido desprezada tantas vezes em lojas de luxo e de como isso havia afetado a visão de Marcela sobre o que era o verdadeiro valor de uma experiência de compra. Ela explicou que a alta moda luxo foi criada com o objetivo de nunca repetir aquele tipo de tratamento. Quando Cláudio ouviu a história, algo dentro dele pareceu mudar. Ele nunca havia pensado sobre o impacto que suas atitudes poderiam ter nas pessoas. Para ele, vender era o foco, mas para Marcela, a experiência era o que deixava marcas duradouras. Aquela conversa abriu os olhos de Cláudio, e embora ele ainda tivesse um longo caminho a percorrer, foi o primeiro passo para uma mudança real em sua maneira de trabalhar. Ele começou a perceber que a filosofia de Marcela, embora diferente do que ele estava acostumado, era exatamente o que a empresa precisava para se destacar em um mercado tão competitivo. Ele se comprometeu a tentar adotar uma nova postura, e aos poucos, foi se ajustando às mudanças. A partir desse momento, as coisas começaram a se alinhar ainda mais dentro da alta moda luxo. Ana continuava a liderar com sensibilidade, e Marcela percebeu que havia encontrado a pessoa certa para levar sua visão adiante. A loja prosperava,
e a nova filosofia de atendimento inclusivo começava a ser falada em toda a cidade. Os clientes comentavam sobre como se sentiam bem tratados na alta moda luxo, e isso trouxe uma onda de novos clientes, que buscavam não só as roupas de alta costura, mas a experiência única de se sentir parte daquele mundo. Certa tarde, um grupo de turistas entrou na loja. Eles vinham de diferentes partes do mundo, e estavam em São Paulo para conhecer a cidade e suas atrações. Alguns deles usavam roupas casuais, mochilas e bonés, e era evidente que não estavam familiarizados com o ambiente de uma loja de luxo. No passado, isso teria sido motivo de descaso por parte dos vendedores, mas agora, sob a nova gestão de Ana, a equipe os recebeu com sorrisos calorosos e uma atitude acolhedora. Os turistas ficaram surpresos com o atendimento que receberam, especialmente em uma loja que, à primeira vista, parecia tão sofisticada. Eles não compraram muito, mas conversaram com Ana e outros funcionários, encantados com a hospitalidade que encontraram ali. Ao saírem da loja, eles estavam felizes, e muitos deles tiraram fotos na entrada, compartilhando a experiência nas redes sociais. Foi um momento aparentemente simples, mas que demonstrava como a loja estava se transformando. E aquela era exatamente a visão que Marcela tinha desde o início. A alta moda luxo não era apenas um local de compras, era um ponto de encontro entre culturas, um lugar onde qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo, poderia entrar e sentir que pertencia ali. Essa mudança no clima da loja também trouxe um impacto emocional para Marcela. Ela sentiu que, finalmente, estava honrando a memória de sua mãe da maneira que sempre quis. Ela sabia que sua mãe ficaria orgulhosa ao ver como a filha havia transformado uma simples loja em um símbolo de inclusão e respeito. A sensação de estar no caminho certo era tão forte que, pela primeira vez em meses, Marcela se permitiu relaxar. Ela sabia que ainda havia desafios pela frente, mas estava confiante de que tinha as pessoas certas ao seu lado para superar qualquer obstáculo. Os meses seguintes foram marcados por crescimento, não apenas nas vendas, mas no reconhecimento público da alta moda luxo como uma marca que estava redefinindo o conceito de luxo no Brasil. Jornais e revistas de moda começaram a falar sobre como a loja estava se destacando em um mercado saturado, não pela exclusividade de seus produtos, mas pela exclusividade da experiência que oferecia. As pessoas queriam mais do que apenas comprar roupas caras. Elas queriam sentir que faziam parte de algo maior. E Marcela havia conseguido criar exatamente isso. Enquanto as luzes da cidade começavam a brilhar mais uma vez naquela tarde em São Paulo, Marcela soube que o império que ela havia construído não era apenas uma fonte de riqueza. Era uma fonte de mudança. Era uma prova viva de que o verdadeiro poder de uma marca estava na forma como tratava as pessoas, na forma como impactava vidas. E essa era a herança mais valiosa que ela poderia deixar. Chegamos ao fim dessa jornada, mas outras ainda estão por vir. Se essa história te inspirou tanto quanto a mim, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos que tocam o coração e fazem a diferença na sua vida. Compartilhe com alguém especial que também pode se conectar com essa mensagem. Nos encontramos no próximo vídeo, com mais histórias que podem transformar vidas.